Você já assistiu O Senhor dos Anéis? Pois bem, lá tem um dos filmes do Senhor dos Anéis que se chama O Retorno do Rei. Shalom, shalom. Eu sou a Anne e hoje nós vamos falar um pouquinho do retorno do rei. Mas o retorno do rei Jesus. O nosso versículo base de hoje está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz assim: Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Teve um homem lá em 2011 que ele disse, o nome dele é Harold Camping. Ele disse que Jesus, que o dia do julgamento, né, seria no dia 21 de maio de 2011. Todo mundo riu da cara dele, né? As pessoas começaram a zoar da cara dele. Inclusive, teve pessoas que fizeram festas, planejaram festa, tipo de despedida pro apocalipse, sabe? Festa de sobrevivência após o apocalipse, tipo, os que não fosse, que Jesus não levasse, os que ficasse, como que ia ser a vida após o apocalipse, sabe? Tirando o sarro da cara dele, né? Aí, aqui diz assim, ó, muitos se divertiram planejando festas de sobrevivência apocalípticas, mesmo os que o entrevistaram não o levaram a sério. Uma âncora do telejornal encerrou sua matéria com um sorriso dizendo: esperemos que ele esteja errado. O âncora do jornal, no caso aqui, é aquele jornalista principal do jornal. Então ela disse: esperemos que ele esteja errado. Então, nós devemos discordar absolutamente da opinião dela. Porque eu estou ansiosíssima pelo retorno do rei. Sim, muito ansiosa. Mas eu me lembro que nem sempre eu pensei assim. Quando eu era menina, que eu tinha lá uns 10, 11 anos, eu lembro que eu já ouvia falar, né? Eu ouço falar da vinda de Jesus desde criança. E aqui na Bíblia, aqui, né, no livro de Pedro, nós vemos que as pessoas já zombavam e diziam o que houve com a promessa de que ele voltaria. Lá na época de Jesus, eles já estavam falando. Ué, mas não falaram que ele ia voltar? Cadê? Ele não voltou. Então, desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Então, eu lá nos meus 10, 11 anos de idade, eu pedia para Jesus não voltar enquanto eu não terminasse os meus estudos. Na minha ingenuidade de criança, né? Eu queria pelo menos terminar os meus estudos. Não tinha noção de nada, né? Da complexidade da coisa, né? Não imaginava que a vida com Jesus é melhor que qualquer outra coisa, né? Mas eu queria pelo menos isso, né? Fazer isso na minha vida, terminar meus estudos. Mas existem muitos adultos, muitos cristãos adultos querendo realizar os seus sonhos antes da volta de Jesus. Eu quero ser mãe. Eu quero ter meu carro. Eu quero comprar minha casa própria. E assim foi nos dias de Noé. E Jesus disse a respeito disso. Que quando ele voltar, vai ser semelhante aos dias de Noé. As pessoas estarão ocupadas com suas próprias vidas. Não estarão esperando que ele volte. E ele está voltando. Eu sei que você sempre ouviu isso também.
mas ele realmente está voltando. Agora é verdade mesmo. Não que fosse mentira antes, né? Mas agora é realmente os tempos estão mostrando que os dias realmente estão próximos. Eu creio que não passa dessa geração que nós estamos vivendo agora. Então, nós que somos cristãos e não, né, tipo, não colocando só nós, né, dentro da nossa própria bolha, mas aqueles que amam Jesus anseiam pela volta dele, esperam que ele volte logo. Eu quero, sabe? Eu quero muito que ele volte, porque com as coisas que nós estamos vendo no dia a dia, estamos vendo a decadência desse mundo, estamos vendo a cada dia que passa, eu fico horrorizada com as coisas que estão acontecendo, sabe? O ódio contra o próprio Jesus, o ódio contra quem ama Jesus está aumentando aqui no Brasil. É algo que eu ouvi muito na eleição passada, quando eu falei assim, tem que escolher bem em quem, né? Quem é que a gente vai votar, porque logo vai aparecer pessoas que vão querer impedir o evangelho no Brasil. Sabe o que eu escutei? Isso não vai acontecer nunca. O brasileiro não vai permitir isso acontecer. E o que eu vi esta semana? Proibindo de fazer oração, sabe? A gente está vendo isso acontecer. Eu vi outro vídeo, a polícia entrando dentro da igreja para acabar com um culto, um dia normal de culto. A polícia foi chamada para acabar com o culto. Eu vi isso acontecer num vídeo. Então, assim, a minha vontade é de chegar para aquela pessoa e falar: lembra quando você disse que isso não ia acontecer? Já está acontecendo. E ninguém estava botando fé nisso. E agora está acontecendo. O evangelho está começando a ser proibido dentro do Brasil. As pessoas com essa questão que o Estado é laico. Gente, Estado laico, sabe o que significa a laicidade do Estado? É a proteção. O Estado proteger o nosso direito de ter uma religião, seja lá qual seja. Não é proibir as pessoas de expressar sua religião. É garantir o direito da pessoa expressar sua religião. Não é proibir. É completamente o contrário. E as pessoas estão agindo o contrário da lei, dizendo que é a lei. Mas isso está acontecendo no nosso país, há muito tempo. A Constituição sendo rasgada no meio e dizendo que simplesmente assim, é na canetada. Então, nós vemos que a lei não nos protege mais. A lei não protege a gente mais. Então, eu falo para Jesus: volta logo, Jesus. Vem buscar a tua igreja. Mas a gente não pode ser egoísta, porque ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, a gente precisa trabalhar para que essas pessoas conheçam Jesus, porque Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro for evangelizado. Quando todos ouvirem falar do seu nome, aí Jesus vem. Então, depende muito de nós, né? Do nosso trabalho, né? Nós fazemos a nossa parte. Então, se você não é um evangelista, financie um evangelista, né? Com a sua oferta, com o seu dízimo, né?
de alguma forma, faça a sua parte. É o que eu tento fazer, né? Como eu não sou uma evangelista, né? Eu oferto, eu faço a minha parte, meu dízimo, né? Faço as minhas ofertas em, em missões, né? Em coisas missionárias, e para que o evangelho seja pregado, que o evangelho do Senhor chegue a todas as pessoas, porque a Bíblia fala, né? Pregai o evangelho a toda criatura, que esse é o que Jesus deixou para a gente fazer, né? Quando ele foi. Então, o rei só vai retornar quando todos, né, já tiverem ouvido falar do seu nome. E isso depende de mim e depende de você, né? Então, eu tô muito ansiosa, né? No bom sentido, não ansiosa na questão literal da ansiedade, né? Da doença da ansiedade. Mas assim, eu estou, sim, quero muito, muito estar com Jesus, muito mesmo. E só que eu quero estar com ele junto com todos, né? Com a minha família e tudo, né? Então, eu anseio muito pelo retorno do rei, muito mesmo. E todos nós, temos, né, que ansiar pelo retorno do rei e não nos distrairmos, né, com as coisas do dia a dia, com as nossas coisas, e que essas coisas sejam o principal na nossa vida. Porque o Senhor Jesus deixou várias parábolas a respeito disso, né? Aquela festa que fala, vai e convida as pessoas, né? E daí chega e fala, olha, um foi casar, outro comprou uma junta de boi, outro comprou um terreno, outro fez não sei o quê. Um monte de gente estava ocupada e ninguém queria ir na boda. E daí aí o Senhor fala, vai na rua, nos valados, pegue as pessoas que estão aí, tal, tal, tal. Então, a gente precisa, né, estar preparado, em primeiro lugar, né, para o retorno dele. Nós precisamos estar com o nosso coração cheio de vontade de estar com ele, né? Isso também é muito importante. E fazermos a nossa parte, né, para que as pessoas, né, conheçam Jesus, né? Fazer a nossa parte para que o evangelho seja pregado a toda criatura, porque as coisas só tendem a piorar, porque é bíblico, né? Então é muito triste, né, ver o nosso país nessa situação onde o evangelho está começando a ser tolhido, né? Tipo, você não ter a liberdade mais de, de, do evangelho, de uma oração ser feita e, sabe, é umas coisas grotescas, assim, sabe, umas proibições, assim, absurdas. Então, é muito, é muito triste de ver o que está acontecendo. Eu, sinceramente, né, eu sei que isso vai mudar, de certa forma vai mudar, porque o Senhor tem promessas para o nosso país, do avivamento no Brasil. Mas eu não sei em que ponto que vai estar a situação do Brasil quando esse avivamento chegar. E eu não sei como é que vai ser, sabe? Eu fico pensando se vai ser no meio de uma perseguição ou se vai ser no meio da liberdade que esse avivamento vai estar, que ele vai chegar, né? Eu espero que seja na liberdade. Tudo vai depender das nossas escolhas nesse ano, né? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E em breve, o nosso rei vai retornar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família.
Que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.